E abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 10. Lucas capítulo 10. Lerei do versículo 38 até o 42. Para a nossa mensagem, meditação nessa noite. Lucas capítulo 10, 38 a 42. Tema da mensagem desta noite: aos pés de Jesus. Diz assim a palavra do nosso Deus: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado por Jesus, e obrigado porque o Senhor está aqui nessa noite. Oramos, meu Deus, para que o Senhor, mais uma vez, fale com o teu povo. Obrigado por esse trecho que foi lido, mas oramos para que através da mensagem, o Senhor traga consolo, traga bálsamo, traga instrução para nós, porque nós precisamos da tua ajuda. Que o Senhor nos ajude, meu Deus, que o Senhor nos edifique, e que o Senhor fale mais uma vez com o teu povo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Assente-se, por favor. Quantas pessoas no mundo, ou talvez pessoas que você conhece, estão numa maneira complexa, ou enfrentando uma complexidade, maneira de viver, uma maneira difícil, cheia de não me toques, na sua maneira de encarar o dia a dia e a vida, ou até mesmo assustadas, até mesmo com medo, ou ansiosas, por que não? Há quem diga que a ansiedade é o mal do século. Na verdade, a ansiedade é o mal do homem, é uma consequência do pecado, mas desde que o pecado entrou no mundo, ele está sujeito à ansiedade, e a ansiedade é muito, muito ruim para nós. Não à toa, a Bíblia nos faz muitos alertas, ou dá instruções a respeito da ansiedade, como lidarmos com a ansiedade, ou para não ficarmos com as ansiedades sobre nós, mas lançarmos sobre Jesus, ou sobre Deus, que tem cuidado de nós. Mas pense, por exemplo, em mulheres, que precisam se dividir em 3 ou 4, sendo apenas uma, porque ela precisa ser boa dona de casa, ela precisa ser uma boa colaboradora no trabalho, ela precisa saber cuidar do marido, precisa cuidar dos filhos, algumas inclusive cuidando dos netos, e depois cuidar de si mesma, para não ser chamada a atenção do esposo da família. E ainda no final, acaba não tendo o reconhecimento necessário, e se sente desvalorizada. Não é fácil. Ou até mesmo homens, que tem sentido o peso, a pressão, a responsabilidade de dizer que está tudo bem, ou de passar uma imagem de que está tudo bem, de segurança, aquela pessoa que não se abala, mas dentro tem um coração fragilizado, assustado com as circunstâncias, no trabalho, porque sabe da responsabilidade de sustentar a família, mesmo que conheça a Deus, mesmo que saiba que a Bíblia nos ensina que devemos confiar na fidelidade de Deus, ainda assim, lá dentro, no coração, há um homem assustado, e que sabe que no trabalho as coisas estão difíceis, e que ele vai chegar em casa, os filhos vão o receber, a esposa, mas ele luta para não transparecer aquele medo que ele sente, aquela preocupação.
aquela insegurança ou incerteza do futuro, e até luta para não ofender, para não estourar ou demonstrar que está com medo, que está preocupado, que está ansioso, e às vezes incompreendido, ele se sente desvalorizado. Não só mulheres e homens, mas jovens também, jovens e adolescentes estão sob pressão, sendo cobrados no trabalho, na escola, pelos pais. Você tem que ser desse jeito. Alguns são cobrados para que sigam as profissões dos pais, ou são cobrados para darem resultados, para serem aquilo que eles não são, ou que não querem ser, e se sentem oprimidos, se sentem frustrados, alguns ansiosos e até entrando em depressão diante da cobrança, porque sim, o mundo é competitivo, e as pessoas nos cobram, e dizem, você tem que dar certo na vida. Mas o que é dar certo na vida? É ser como as pessoas querem que nós sejamos? O que é prosperidade segundo a Bíblia? Só que nessa falta de entendimento do que é ser próspero segundo a Bíblia, alguns sucumbem, alguns jovens, alguns adolescentes desanimam e sofrem essas pressões. Irmãos, não somente os jovens e os adolescentes, até crianças, sabia? Tem uma criança que estava uma vez brincando tem um brinquedinho. Eu perguntei, como é o nome desse brinquedo? Ela falou, eu nem lembro o nome. Eu falei, para que serve? É para me desestressar. Até as crianças estão estressadas, sentindo cobranças, ansiedade. Quanta gente ansiosa no mundo, quanta gente pressionada, quanta gente cansada. Mas Jesus nos diz em sua palavra, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde. Mas tem gente que não conhece isso, ou se esquece desse convite de Jesus, e continua ansiosa. De manhã pensa em uma coisa, aí à tarde sente outra, e à noite pensa e sente coisas diferentes ao mesmo tempo. Ou está num lugar, mas a mente está em outro. E deita para dormir, aí mexe no celular, apaga o celular, mexe de novo, quando vai ver 4 horas, 5 tem que levantar para ir trabalhar, e pensa, eu estou dividido na mente, ansioso, eu não sei o que fazer, porque estou sendo puxado por várias preocupações, e isso traz mal ao nosso coração, e às vezes se encontra num pranto, num choro, que parece não ter fonte, mas tem. É essa preocupação, é essa ansiedade, esse medo, que nos faz mal, ou até mesmo quanta gente solitária, porque há pessoas que no meio da multidão se sentem só, há pessoas que dentro de casa se sentem só, mesmo tendo uma família, são oprimidas pela solidão. Isso dói, isso causa preocupação e ansiedade, e talvez você até se identifique com isso, ou conheça pessoas que estão atravessando esse tipo de situações, mas eu não creio que isso seja algo que você planejou. Ninguém escolhe ficar sofrendo, ninguém escolhe ficar triste, ninguém escolhe ficar dividido, mas é um mal que às vezes nos acomete, e certamente não é a vida que Deus planejou para você. Foi por isso que Ele enviou Jesus, para nos trazer salvação, e na salvação nos dá muitos presentes, inclusive o alívio, inclusive a paz, inclusive, irmãos, o descanso nele. E nessa passagem que nós lemos, em Marcos é outra passagem, em Lucas, no capítulo 10, nós vemos um contraste entre duas irmãs, uma que nós lembramos muitas vezes quando tratamos a respeito de ansiedade, que é Marta. Marta, uma pessoa muito trabalhadora, uma mulher muito preocupada, muito atarefada, mas era trabalhadora. E por outro lado, Maria, que estava ali aos pés de Jesus, sem se preocupar muito com as coisas ao redor, porque ela estava ali aos pés do Senhor, recebendo ensinamentos de Jesus, dando atenção a Ele, e saboreando. Imagine que cena maravilhosa, cada palavra de Jesus, que privilégio receber o Salvador na sala de sua casa, e ali estava Maria, esse contraste dentro de casa,
uma atarefada, correndo atrás das coisas, dividida, ansiosa, e outra aos pés de Jesus, aprendendo, recebendo do Senhor aquilo que Ele trazia na sua casa. E eu creio, irmãos, que na verdade todos nós temos um pouco de Marta e de Maria, mas na maioria das vezes há mais de Marta em nós do que de Maria. Quem dera Deus nos desse as mãos de Marta e o coração de Maria. E nessa noite nós gostaríamos de pensar a respeito de Maria e Marta, mas sobretudo daquela que esteve aos pés de Jesus. E para isso, vamos memorizar 3 palavras para a mensagem desta noite. Primeira palavra, lugar. Qual é a primeira palavra? Lugar. Segunda palavra, prioridade. Segunda palavra? Prioridade. Terceira palavra, escolha. Terceira palavra? Qual é a primeira? Lugar. Qual é a segunda? Prioridade. Terceira? Lugar. Porque aos pés de Jesus é o nosso lugar. Onde você tem desenvolvido a sua vida? Onde você tem desenvolvido as raízes da sua vida? Onde você tem edificado a sua vida? Qual é o lugar que te dá mais prazer de estar? Nós que conhecemos a Jesus, o nosso maior prazer deveria ser estar aos seus pés. Deveria ser estar gozando de íntima comunhão com o Senhor. Marta e Maria estavam em casa, elas moravam numa aldeia chamada Betânia. E Jesus chegou à casa delas e nos revela ali uma diferença entre elas. Ambas eram servas do Senhor, ambas eram amadas por Jesus, mas cada uma reagia diferente diante das circunstâncias e até diante de Jesus. E elas são citadas em outras passagens na palavra de Deus. Mas gostaria de chamar a sua atenção para 3 passagens a respeito de Maria. Maria é citada na palavra de Deus em 3 passagens, quando ela se relaciona com Jesus, tem ali um encontro com Jesus. A primeira passagem, Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42, que nós lemos, quando Jesus estava lá na casa de Marta e Maria, Maria, aos pés de Jesus, aprendendo a respeito do Senhor, ou aquilo que ele falava. Outra passagem de Maria e Jesus, João capítulo 11, versículo 32, você não precisa ir lá, mas marca aí essa referência, quando Lázaro, o irmão de Marta e Maria, havia morrido 4 dias, já fazia que ele havia falecido, e quando Jesus chegou àquela aldeia para ressuscitar a Lázaro, embora elas não soubessem disso, Maria correu e se lançou aos pés de Jesus, e sem dúvida chorando, disse a Jesus: Senhor, se tu estiveras aqui, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas lá estava ela angustiada, com dores, com tristeza, em lágrimas aos pés de Jesus. E uma outra passagem, João capítulo 12, versículo 3, versículo 3, quando Jesus estava mais uma vez na casa deles, mas dessa vez com Lázaro ressuscitado por Jesus. Maria chega aos pés do Senhor e derrama um perfume caríssimo, nardo puro, derrama aos pés de Jesus, enxuga os seus pés com o seu cabelo. Algumas pessoas começam a criticar, sobretudo Judas, mas Jesus a defende. Aquele perfume, ou o cheiro, o aroma daquele perfume toma conta da casa. Imagine uma casa perfumada, com um perfume muito caro, puro, como um símbolo da adoração de Maria a Jesus, talvez uma atitude de gratidão pelo que Jesus fez a Lázaro, ou até mesmo, como Jesus disse, ela estava já o preparando para a sepultura, mas ela estava ali derramando aquele perfume caríssimo aos pés de Jesus. E o que esta passagem tem em comum, falando de Maria aos pés de Jesus, é que nessas 3 passagens, ou sempre que Maria é citada na Bíblia, ela é citada aos pés de Jesus. Então, quando Maria estava aprendendo, em um momento de aprendizado, ela estava aos pés de Jesus. Em um momento de dor, com o coração dilacerado, ela estava aos pés de Jesus. E no momento de adoração, de gratidão,
ela estava aos pés de Jesus, porque aos pés de Jesus deve ser o nosso lugar em todo o tempo. Quando estamos aprendendo, quando o nosso coração está doendo, quando a nossa alma está sangrando, ou quando nós estamos gratos, nosso lugar, irmãos, é aos pés de Jesus. Pense na honra que tiveram de receber o Filho de Deus em sua casa. Jesus falando, eles ouviram a voz de Jesus, talvez um pouco rouca, porque ele vinha das cidades, das aldeias, ensinando, pregando, chegou na casa de Marta, Maria e Lázaro, talvez Jesus pediu, por favor, um pouco de água, por causa da minha garganta, e aí elas davam um pouco de água, só que Marta, tão preocupada com as coisas, tão dividida com as coisas, mesmo estando em casa, não se sentia à vontade. Ela estava em casa, mas não se sentia em casa, estava fora do eixo, estava fora do lugar. Ela tinha muitas opções, ou muitas coisas a puxando, e quando nós temos muitas opções, é muito difícil, pelo menos para mim, depende da situação também, né, claro, vamos melhorar um pouquinho isso. E ela estava sendo puxada de um lado para o outro, de um lado para o outro, e tem pessoas que quando são puxadas de um lado para o outro, fica muito cansada, muito angustiada, Senhor, como é difícil tomar uma decisão, e alguns até cansam de tal modo que implodem, ou explodem, até reclamam de ter vindo ao mundo. Por que eu nasci, meu Deus? Por que eu tenho que ter essa responsabilidade de escolher? Por que eu não volto a ser criança e deixo as coisas com meus pais? E realmente, às vezes não é fácil, mas nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que não somente é Criador, mas é Pai, e um Deus que é Criador e Pai, e que é o nosso lugar, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa morada, e Ele é a nossa fortaleza. Salmos 46, versículo 1 diz que Deus é o nosso refúgio e socorro bem presente na angústia. Davi escreveu no Salmo 18, versículo 2, meu Senhor é meu rochedo e meu lugar forte. Meu lugar, foi o que Davi disse, Deus é o meu lugar, meu esconderijo. E irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque ainda que a intenção seja boa, quando estamos no lugar errado, tendemos à frustração. Quando não estamos no lugar que deveríamos estar, a frustração pode bater a porta do nosso coração. Marta estava possivelmente na cozinha, ali ela se achava em seu lugar, servindo, na verdade ela se realizava em servir, não que seja errado servir, na verdade este é o ensinamento de Jesus. Jesus veio ao mundo para servir, e não para ser servido, foi o que ele disse em Marcos, e ele nos deixou esse ensinamento, que nós devemos servir uns aos outros. Porém, ela se preocupou tanto com os outros, se preocupou tanto em servir aos outros, que esqueceu de si mesma, esqueceu de ser alimentada por Jesus, esqueceu de ser alimentada pelas palavras de Jesus. Há pessoas que hoje estão exauridas, estão esgotadas, estão sem forças, porque trabalham, se dedicam, mas não passam um tempo com Jesus para recarregarem as suas forças, para ouvirem o que Ele tem a dizer, para falarem o que está no coração, ou simplesmente para chegar e ficar em silêncio diante de Jesus, mas estar diante de Jesus, para vencer esse cansaço e as lutas do dia a dia. Sim, tem um lugar para o qual nós devemos correr, e este lugar é aos pés de Jesus, e não importa aonde você vá, o importante é que você vá sempre aos pés de Jesus. Primeira palavra, porque aos pés de Jesus é o nosso lugar. A segunda palavra, prioridade, porque nós devemos tratar o fato de estarmos aos pés de Jesus como prioridade. As primeiras coisas em primeiro lugar, as coisas mais importantes no primeiro lugar. Nós temos procurado ensinar aos nossos filhos a alegria de participar da casa do Senhor, de estarem nas salas das crianças, nos cultos. Então, sempre que possível, sempre, né? A não ser que seja uma coisa
por motivos de força maior, deixa eu falar assim, eles não estão aqui, os nossos filhos, mas eles estão hoje ali na sala, e além disso, não só o prazer de estar na casa do Senhor, nós procuramos ensinar o prazer de participarem através das ofertas. E a Denise, antes de virmos ao culto, ou antes de virmos para a escola bíblica dominical, ela entrega 2 moedas para o Miguel. Então ela fala assim: Miguel, isso aqui é a oferta que você vai dar para o Senhor, ou na casa do Senhor, e esse aqui você vai guardar para comprar bala. Aí, eu lembro de um domingo, ele ganhou mais moedas, né, e colocou uma moeda num bolso e no outro, falou assim: pai, essa aqui é a oferta, e esse aqui é para bala. E ele ficava lá sacudindo o pai da oferta. Aí eu lembrei de uma história, acho que eu já contei aqui, mas deixa eu relembrar, de um menino que, antes dele ir para a escola bíblica dominical, nós estamos falando sobre prioridades, não se esqueça disso. Aí a mãe dele falou assim: filho, essa oferta aqui é para você, esse dinheiro é para oferta, e esse aqui é para você tomar um sorvete quando voltar da escola dominical. Então, sorvete, oferta. Aí o menino ficou feliz e falou: tá bom, aí ela foi ele. Esse aqui é o da oferta, esse é do sorvete. Esse é da oferta, esse é do sorvete. Esse é da oferta, esse é do sorvete. Aí o do sorvete caiu no bueiro. E o menino, lá se foi a oferta. Eu sei, você ouviu diferente, mas sou eu que estou contando a história, então tá bom. Mas você entendeu a lição, prioridade. Como você divide o seu dia? Como você planeja o seu dia? A sua vida? Porque o que nós julgarmos mais importante, nós colocaremos em primeiro lugar. Só que às vezes nós confundimos tanto as coisas, nós embolamos tanto a vida, que aquilo que era importante nós só fazemos quando se torna urgente. É quando não tem mais o que fazer, então eu faço, porque ou eu perco o emprego, ou eu faço. Então aquilo que era importante, que nós deveríamos ter feito antes, nós só fazemos quando é uma questão de vida ou morte, ou de manter o emprego, E aí aquilo que era importante para fazer agora, fica para depois. Aí a gente só vai fazer quando ficar urgente, e quando ficar urgente, e isso vira uma emboleira na vida. Porque não soubemos tratar as coisas com prioridade, ou aquilo que de fato é importante, colocando em seu devido lugar. E irmãos, é uma luta, eu reconheço, sou humano como você. E mais uma vez, ali naquela casa, naquela passagem, nessa passagem que nós lemos, vemos um contraste entre Marta e Maria, porque Marta priorizou as tarefas, Maria priorizou estar aos pés de Jesus e ouvir as suas palavras. Estar aos pés de Jesus deve ser a nossa prioridade. Marta estava agitada, ocupada, preocupada, porque preocupação é você se ocupar antes, sendo puxada em várias direções. Jesus disse que ela estava distraída, e no texto, essa palavra distraída significa exatamente isso, alguém que está sendo puxado para tantos lugares, tanta direção, que ela não sabe para onde olhar, então fica distraído ou distraída. E ela tinha distrações por motivos internos e externos. Interno porque ela estava dividida: para onde eu olho, para onde eu vou, o que eu faço? Cuido do feijão, olho os meninos, peço para alguém trazer água, limpo o chão, Jesus está lá, minha irmã também, para onde eu olho, o que eu faço? E você já ficou assim, que aí daqui a pouco a sobrancelha começa a tremer? Já passou por isso? Tem alguém assim? Só eu? Oh, Deus abençoe, amém, amém, amém. O dedo começa a fazer assim? Já passou por isso? Amém, então eu não sou o único, já? E aí você começa, meu Deus, aí você já fica ansioso por causa da sobrancelha, aí o dedo começa, aí o dedo também é o outro, aí você fica, daqui a pouco, isso faz um mal, meus irmãos, não é fácil. E aí eu imagino que Marta estava assim, sendo puxada de um lado para o outro, essa coisa interna, fazendo mal, mas também externa, por causa dessa pressão, ou opressão, dessa coisa puxando ela para vários lados, e não estava sendo fácil. Aí até que chegou um momento em que ela foi à presença do Senhor, mas no momento que ela estava prestes a explodir, porque como eu disse no começo, há pessoas que sob pressão implodem, e há pessoas que sob pressão explodem, e quando explodem, ferem quem está do lado, quem está ao redor, aparece a cólera, e machuca não só a si, mas aos outros também, então isso é muito perigoso. Então ela foi ao Senhor, de alguma forma ela expôs aquela angústia, ou aquela ansiedade que ela tinha, e chegou a Jesus e disse: Senhor, não se te dá que a minha irmã não me ajude a servir? Diga-lhe para me ajudar. Mas a resposta de Jesus
foi meio desconcertante. Eu não imagino Jesus sendo áspero com Marta, mas ela não esperava ouvir aquilo de Jesus. E de certa forma, sim, foi inesperado. Mas ela ouviu de Jesus: Marta, você está preocupada, você está ocupada com muitas coisas, distraída, mas uma só é necessária, uma coisa só. E Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Que tenhamos sabedoria, meus irmãos, para identificarmos, para discernirmos as prioridades segundo Deus, para o nosso bem, para nosso próprio cuidado. E diga você aí mesmo em seu coração para Deus e para si, como está o seu coração? Como estão as coisas, ou a ordem das coisas em seu coração? Porque saiba que aquilo que você ama mais é o que tem ocupado mais o seu tempo e a sua atenção. E se nós não reservamos tempo aos pés do Senhor, é porque o Senhor não tem sido uma prioridade para nós. Nós estamos inseridos em ambientes que sufocam, às vezes, a nossa vida espiritual, a nossa comunhão com Deus, e adiam até os nossos pensamentos a respeito das coisas espirituais. A gente ouve tantos sons, tanta cobrança, tantas frequências no ar, que a gente não consegue mais identificar a frequência da voz de Deus, tão distraídos, que não conseguimos sintonizar aquilo que Deus tem a nos dizer, mas que o Senhor nos dê sabedoria para sintonizarmos a voz mais importante, que é a voz de Jesus. Ele fala, Ele age, Ele está aqui, e Ele quer que você se coloque aos pés dEle, mas trate isso com prioridade, porque às vezes a gente fica tão preocupado com outros sons, com outras coisas, perdendo tempo com discussões e esforços desnecessários, mas uma coisa só é necessária, é de estarmos aos pés de Jesus. Por isso, durante o seu dia, separe um tempo com o Senhor, para falar, para ficar em silêncio e para ouvi-lo. Mas por último, aliás, vamos às palavras. Qual a primeira? Segunda? Terceira? Estar aos pés de Jesus é uma escolha nossa, é uma escolha sua. Não é o seu pai, sua mãe, sua esposa, seu esposo que vai escolher isso por você, é você quem escolhe. Porque Jesus disse que Maria escolheu estar ali, escolheu a melhor parte, e aquilo que ela escolheu não lhe seria tirado. Estar aos pés de Jesus é uma escolha, e as escolhas que fazemos e que faremos indicarão ou ditarão as consequências ou os frutos que colheremos. As escolhas que fazemos trarão resultados, e podem ser ruins ou bons. Por isso devemos ter sabedoria nas nossas escolhas. E nós entendemos, irmãos, que Marta estava com uma boa intenção. Ela queria oferecer o melhor de si e o que tinha aos convidados, a Jesus sobretudo, aos apóstolos e àqueles que estavam ali. Mas Marta estava se cobrando demais, se cobrando além do necessário e se cobrando além do que Jesus exigia. E ela estava naquela situação ocupada por sua própria escolha, porque não foi Jesus quem disse: vai lá, cuida de tudo, depois vem aqui. Na verdade foi uma escolha dela. Já Maria, por outro lado, também escolheu, mas escolheu estar aos pés de Jesus, e foi o que Jesus disse, ela escolheu a melhor parte. Lembra de Paulo, quando ele disse que aprendeu aos pés de Gamaliel? Então era assim que os talmidim, ou os discípulos, aprendiam aos pés dos rabinos. Eles sentavam aos pés dos rabinos e aprendiam aquilo que eles ensinavam. Assim estava Maria também, ouvindo o que Jesus estava ensinando, ouvindo o que o mestre falava ali na sua casa. E talvez Maria não fosse uma pessoa muito boa com palavras. A gente não vê Maria falando muito. Talvez ela não fosse tão eloquente. Talvez ela não falasse o tempo todo. Mas sempre que Maria agia em direção do Senhor,
e aos pés do Senhor como uma escolha. Indiferente da circunstância, a escolha dela era estar sempre aos pés de Jesus. Sempre aos pés de Jesus. E tem momentos que o que Deus quer, na verdade, irmãos, é que você ouça o que Ele tem a dizer. Deus te atrai para falar ao coração. Estar aos pés de Jesus é uma escolha, mas existem momentos em que Deus nos leva para o deserto, para que a gente não tenha ninguém para ouvir, ou a ninguém para buscar a não ser Deus. Como o Senhor disse em Oséias, falando a respeito do seu povo, que atrairia seu povo ao deserto para ali falar ao seu coração. Porque a gente está tão agitado com tantas coisas, e Deus quer que a gente largue tudo por um momento, e separe um período de solitude para ouvir a voz de Deus. Dizer: Senhor, fala que o teu servo ouve, fala o que o Senhor tem a dizer. E Deus fala. Deus fala através da sua palavra, seu Espírito habita em nós, e às vezes nós nem sabemos como falar a Deus, mas o Espírito de Deus que habita em nós, nos ajuda em nossas fraquezas. Nós não sabemos pedir como convém, mas o Espírito Santo que sonda, conhece todas as coisas, nos ajuda. Sim, meus irmãos, nós fazemos escolhas, e o que nós escolhemos? Por exemplo, nós podemos escolher ser um marido melhor, ser uma esposa melhor, é uma escolha que fazemos. Nós podemos escolher servir a Cristo melhor, ser um cristão mais parecido com Jesus, é uma escolha. Nós precisamos abrir mão de muitas coisas, mas é uma escolha. Também, amar é uma escolha, é um compromisso. Eu decido amar, e é uma ordem, é um mandamento do Senhor. Mas amar é uma escolha, é uma decisão, é um compromisso. E também não se envolver com corrupção, não se envolver, ou se deter nos caminhos dos pecadores, ou se assentar na roda dos escarnecedores, também é uma escolha. Mas, irmãos, tenhamos em mente, que todas as nossas escolhas, seja elas quais forem, devem ser tomadas durante e depois de termos estado aos pés de Jesus. Não faça nada sem antes estar aos pés de Jesus. Rasgue o seu coração aos pés de Jesus. Confesse a sua culpa, o seu pecado, confesse a sua dor, porque Jesus, Ele nos recebe. Ele nos diz, ou a Bíblia nos diz, que Ele não esmaga a cana trilhada, Ele não apaga aquele pavio que está só na fumacinha, Ele não faz isso. Ele te recebe, Ele te acolhe e cuida de você. Jesus é o pão que desceu do céu, e Ele veio, irmãos, para nos alimentar. Jesus é a água da vida, e veio para matar a nossa sede de vida. Havia em Maria uma singeleza, uma sinceridade em seu coração de se alimentar das palavras de Jesus, de saciar a sua sede através das palavras de Jesus, e que haja esse desejo, essa sede, essa fome também em nós, de estarmos aos pés de Jesus, para sermos cuidados e alimentados pelo Senhor. Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus também disse: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Talvez você está aqui nessa noite e está perguntando: como vencer isso? Como vencer essa luta? Como vencer essa ansiedade? Eu sei que não é fácil, irmãos, mas é possível, se colocarmos tudo aos pés de Jesus, ao começar do nosso próprio coração. Se renda aos pés de Jesus e deixe que Ele cuide de você. E se você ainda não entregou a sua vida, o seu coração a Cristo, se você ainda não é um crente, se você ainda não é salvo, coloque-se aos pés de Jesus, e Ele vai te transformar, Ele vai te fazer uma nova criatura, e vai cuidar do seu coração, porque ninguém faz isso melhor do que Jesus. Vamos orar?